Então essa desculpa de dizer, não, eu quero que Jesus volte, então deixa o mal crescer, deixa o mal avançar. Isso só vai apressar a vida do Senhor, outro engano seu. Primeiro você tem que lutar porque você é uma coisa importante. Porque você é um santo, porque você é um escolhido, porque você está do lado da luz e não das trevas. Então a luz combate trevas. Se você não combate trevas, então você é trevas. A luz não consegue, as trevas não conseguem permanecer onde a luz está. E se as trevas estão tomando conta e nada incomoda você, ou eles não se incomodam com você, então isso significa que você é trevas. Capítulo 17, do versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela hora, todos estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas, moendo. Uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Então lhes perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiverem o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Meus irmãos, nós vamos estar durante alguns domingos meditando nesta palavra, meditando nesta revelação do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu resolvi, incomodado, creio eu que pelo próprio Deus, tratar desse assunto, porque muitas vezes eu fui confrontado com algumas pessoas, cristãos, até entendidos da palavra de Deus, cristãos reformados, que questionavam
a nossa postura diante da luta contra o mal, da luta contra as trevas, em todos os sentidos. Seja nas faculdades, seja nas escolas de nossas crianças, seja na política, seja onde for. Aonde estiver o mal, lá nós estaremos para combatê-los, para denunciá-los e para mostrar que nós não compactuamos com o mal. Mas estas pessoas, e não foram poucas, sempre questionam dizendo o seguinte: não sei por que vocês se preocuparam tanto com isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus Cristo disse que é necessário que essas coisas aconteçam, porque vai vir o fim. Vocês querem lutar contra a profecia do Senhor Jesus Cristo, de que as coisas só vão piorar e não tem mais o que se fazer? Meus irmãos, isso daí é uma falta de compreensão grotesca de quem é você no reino de Deus, do que Deus espera de você no reino dele. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Então, hoje nós vamos ficar apenas com esses 2 versículos de Lucas capítulo 17. O versículo 20 e o 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, vamos analisar um pouco essa questão. Será que é assim mesmo? Será que a missão do crente aqui na terra, será que a missão da igreja aqui na terra é torcer pelo avanço do mal? É cruzar os braços esperando que o mal tome conta da raça humana, se levante contra a igreja e cruzemos os braços e torçamos para que o Senhor volte em sua glória e aniquile tudo? Será essa a postura da igreja? Meus irmãos, tem coisas estranhas acontecendo no meio do povo de Deus. O povo de Deus não sabe nem o que é que Deus quer deles. Parece que eles esqueceram que o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é imundo, suje-se mais. Então é o seguinte: se você não se levanta contra o mal em todas as esferas, se você não protesta, não denuncia e não combate o mal, o que você está fazendo é se sujando. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, você tem que se decidir, ou você se santifica, ou você se suja. Se você não quiser se santificar lutando, combatendo as trevas, então vá para elas. Agora tome uma postura, porque Ele não vai tolerar aqueles que são mornos, aqueles que não traz benefício nenhum. Aqueles que são mornos, Ele diz que vomitará de sua boca. Os irmãos já tomaram, já beberam água morna, já viram como você engole e dá vontade realmente de vomitar? É o que Jesus Cristo está dizendo. Crentes sem posição, crentes sem postura, crente sem ação, é crente morno. E o Senhor Jesus Cristo está engolindo, o Senhor Jesus Cristo está pronto a vomitá-los de sua boca. Outra coisa que faz com que os crentes não se levantem contra o mal em todas as esferas do mundo é o fato de acharem que porque o mal não chegou até a igreja deles, está tudo bem. Afinal de contas, não é comigo. O mal se levantou contra a igreja católica, contra a igreja pentecostal, contra tal igreja, contra aquela e aquela, mas não se levantou contra nós. Nós cultuamos tranquilos, sossegados e vamos para casa sossegados também. Meus irmãos, o mal se levantará contra tudo aquele que se denomina Deus, inclusive contra o vosso Deus. E é só questão de tempo deles chegarem em nós. O que expressa muito bem o que anda acontecendo nesse sentido também com a cristandade.
É uma história, uma ilustração que é contada de uma mulher que ela é picada por uma cobra. Antes, ela estava preocupada com o rato. E ela queria, de qualquer forma, matar aquele rato que incomodava ela na sua casa. E aí colocou uma ratoeira. E a historinha diz que o ratinho, quando viu aquela ratoeira, ficou aflito, tremendo, disse: ai, acabou, agora estão querendo me matar. Estão querendo acabar com minha vida, só vão sossegar quando me matar. Já sei, eu vou pedir ajuda ao galo. E o ratinho corre para o galo e diz: seu galo, me ajude, por favor. Eu descobri que estão tramando a minha morte. Me ajude, faça alguma coisa por mim. E o galo diz: o que é que eu tenho a ver com tua vida? O que é que eu tenho a ver com isso tudo? Eu me envolver e arranjar problema para mim? De jeito nenhum. Azar o seu. Se está acontecendo com você, isso é problema seu. Eu estou na minha, tranquilo e sossegado. E o ratinho, desesperado, correu e foi ao porco. E disse: seu porco, me ajude, estão tramando a minha morte. Descobri que estão colocando ratoeira na casa para me matar. Faça alguma coisa por mim. E o porco disse: não tenho nada a ver com seus problemas. Eu já tenho problema demais para resolver. Se vire. Daí ele chega para o boi e diz: seu boi, estão tramando a minha morte, faça alguma coisa, eu preciso de sua ajuda. E o boi diz: não tenho interesse em saber dos seus problemas, não. Cada um resolva o seu problema, cada um é adulto o suficiente para resolver o seu problema. Aconteceu que, de fato, essa mulher foi para a cozinha e ela não esperava que uma cobra passasse pela ratoeira, e a ratoeira prendeu a cauda da cobra. E quando a mulher ia passando, a cobra picou a mulher e ela adoeceu gravemente. Então, os familiares, o esposo e os filhos avisaram aos vizinhos, e os vizinhos vieram para visitar a mulher que estava muito enferma. E aí, o dono da casa pensou o seguinte: precisamos alimentar esses amigos que vieram visitar a minha esposa, a mãe de vocês. E aí, vai lá, pega o galo, matam o galo, fazem uma canja e dão de comida para aquelas pessoas. Depois a mulher adoece e tem que ir para o hospital. E aí muitas pessoas estão vindo para ver aquela mulher e se acomodam na casa daquele homem, e ele diz: olha, existe muito mais pessoas, precisa de muito mais comida para esse povo. Mata o povo e vamos dar de alimento para esse povo. Depois a mulher falece e no funeral vem parentes distantes, vizinhos e todos que amavam aquela família. E ele diz: olha, para alimentar todo esse povo somente matando o boi. Às vezes a gente pensa que o problema do outro não tem nada a ver conosco. Só que o problema se levanta contra as pessoas de bem. Tem tudo a ver conosco. Porque o povo de Deus é um povo de bem. E se o mal tem a ousadia de se levantar contra esse povo lá que luta pelo bem, eles chegarão naqueles cá que lutam também pelo bem. Então, meus irmãos, eu quero que vocês tenham consciência disso. Não existe em cima do muro, e não existe mal que não nos alcance. Eles estão avançando para nos alcançar. A questão é o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, ele disse que vai chegar uma hora que a besta vai derrotar os santos. Mas entenda, em guerra, ela derrotará os santos. Em guerra, isso significa que os santos sofrerão uma derrota, lutando. O Senhor Jesus Cristo disse: quem não é por mim, é contra mim. Não tem em cima do muro. Ou você faz guerra ao lado de Cristo, ou você faz guerra ao lado dos demônios, de Satanás. Não tem outro meio. Mas eu quero tratar com os irmãos justamente um pouco dessa questão da perseguição.
Tem uma coisa estranha acontecendo no mundo. Muitos países, muitos povos estão aderindo a escolherem governantes que tenham princípios conservadores. Muito estranho, porque o mundo estava caminhando de fato para o mal. Era só notícia ruim no sentido da escolha dos governantes. Governantes comunistas, governantes de esquerdas declaradamente inimigos do cristianismo. E agora a coisa está invertendo. O que é isso que anda acontecendo? Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel foi eleita. Nos Estados Unidos, Donald Trump. No Paraguai, o conservador Mário Abdo Benítez. Na Argentina, o empresário Maurício Macri. No Peru, o ex-banqueiro Pedro Pablo Kuczynski. Na Colômbia, Juan Manuel Santos. No Chile, Sebastián Piñera. E no Brasil, vê-se uma onda muito grande de pessoas conservadoras buscando um governo conservador. O que é isso que está acontecendo se Jesus Cristo disse que as coisas iam piorar e não melhorar? É outra falta de compreensão dos cristãos também, meus irmãos. Nós vamos ver isso ainda, eu não vou focar neste ponto, mas nós vamos ver isso ainda, porque, segundo o que nós lemos nesse mesmo capítulo, o Senhor Jesus Cristo diz que, quando disserem que a paz virá, repetindo a destruição, o Senhor Jesus Cristo disse nesse versículo que será como nos dias de Noé e Ló. Será como nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, ou seja, está tudo sossegado, está tudo em paz, e virá a repentina destruição. Será como nos dias de Ló, onde as pessoas casavam, comiam, davam-se em casamento, e viviam bem e sossegadamente, e de repente o eleito é chamado e a ira de Deus recai. Então observe, antes da grande apostasia é necessário que venha um período de paz e sossego, para que depois venha a terrível tribulação. Então essa desculpa de dizer, eu quero que Jesus volte, então deixa o mal crescer, deixa o mal avançar, isso só vai apressar a vida do Senhor, outro engano seu. Primeiro você tem que lutar porque você é uma coisa importante, porque você é um santo, porque você é um escolhido, porque você está do lado da luz e não das trevas. Então a luz combate trevas. Se você não combate trevas, então você é trevas. A luz não consegue, as trevas não conseguem permanecer onde a luz está. E se as trevas estão tomando conta e nada incomoda você, ou eles não se incomodam com você, então isso significa que você é trevas. E o que nós temos que entender é isso. Lute pela paz, lute pelo bem, lute pela verdade, porque quando a paz começar a reinar, então o anticristo se levantará. Mas se você quer apressar a vida do Senhor, então apresse lutando contra o mal, pregando o Evangelho, combatendo as trevas na escola, no trabalho, na política, na sua casa, na sua cidade. Apresse, porque primeiro há de vir um momento de paz e sossego. E quando as pessoas disserem assim, nossa, que maravilha, está tudo bem, aí sim virá o tempo da tribulação, o tempo da perseguição. Quero falar para os irmãos um pouco do que foi a trajetória da igreja. A igreja, meus irmãos, ela logo no início teve um período maravilhoso de paz. Pelo menos esse foi o único período, porque depois disso parece que não houve paz de forma alguma. Ah não, houve paz em Genebra, era quase que a Nova Jerusalém das leis sendo executadas, do povo adorando a Deus, sim, em Genebra, mas observe, as pessoas precisavam sair de suas cidades para irem para Genebra, encontrar um pouco de paz. Por quê? Porque a perseguição e o mal estavam atacando os cristãos.
Nós temos paz aqui no Brasil, olha, nós cultuamos a Deus sossegadamente. Você que pensa, você anda sendo atacado de forma moral e de forma espiritual todos os dias. E outra coisa, há paz aqui no Brasil, mas vai em países onde se tem a maioria de pessoas muçulmanas. Vai em países onde o que domina é o comunismo, o socialismo. E você verá pessoas sendo torturadas, cristãos sendo torturados. E sabe o que a mídia diz a respeito disso? Nada. Cristãos são mortos, torturados, crianças são mortas, torturadas. E o mundo se cala, sabe por quê? Porque o mundo odeia os cristãos. O mundo não quer o bem do cristianismo. Só houve um período de paz, que é quando nós vemos em Atos capítulo 2. O versículo 47 diz que os cristãos estavam sempre louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então observe, houve esse período de paz, mas depois houve uma grande tribulação e uma grande perseguição. Daí para frente foi só perseguição. O mundo é cruel, meus irmãos, e não quer o bem da igreja. E eu quero dizer aos irmãos que nem sempre a perseguição vem de forma súbita e já brusca. A perseguição, às vezes, ela começa de forma sucinta, de forma leve, tentando intimidar ao som da ameaça. Observe se não foi assim nos dias dos apóstolos. E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem a Jesus a ressurreição dentre os mortos. O que é que eles fazem? Eles ameaçam os cristãos e dizem: nunca mais ensinem neste nome. E aí Pedro diz: importa obedecer a Deus mais que a homens. E aí eles, sem ter o que fazer, a Bíblia diz que eles fazem uma ameaça mais firme e dura. E aí os apóstolos chegam para a igreja e dizem: olha, sofremos esse tipo de ameaça. Ou seja, preparem-se, porque eles estão incomodados com nossa pregação. Agora, veja se isso não já está acontecendo com a igreja hoje no Brasil. O início está sendo avisado por Deus. Veja se você não está sendo ameaçado, por exemplo, de dizer a verdade a um homossexual. O estado de ameaça de te processar ou de te prender. Veja se você não está sofrendo a ameaça do Estado de que se você der umas palmadas no seu filho desobediente, você sofrerá duras consequências. Então observe que o Estado ele está em tom de ameaça contra aqueles que querem se guiar pela palavra de Deus. Como foi no tempo dos apóstolos, está se iniciando nos nossos dias. O que o Senhor Jesus Cristo diz a respeito da criança: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com vara, nem por isso morrerá. Mas o Estado diz: uma palmada e você sofrerá as consequências. Ameaças. Começam em tom de ameaças contra a igreja. E observe que a maioria das leis que esses governos socialistas e comunistas, eles começam a implantar, a maioria dessas leis, eles vão de encontro com a palavra de Deus, vão de encontro com o cristianismo. Observe, eles querem a liberação do aborto. O cristianismo não vai aceitar isso. Infanticídio. E a igreja se calar, não vai. Então a igreja não vai aprovar isso, não vai aceitar. E ela vai ser odiada por isso. Observe que existem leis querendo liberar as drogas. A igreja não vai aceitar isso e vai se levantar contra isso e será odiada por isso. Na verdade, já está sendo. E os tons de ameaça já estão sendo levantados. Depois, meus irmãos,
Depois das ameaças veio o cumprimento da lei corrupta, da lei mundana, de prender, de tomar os seus bens e de te torturar. Observe que depois das ameaças vieram realmente as punições. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Então observe a ameaça. Eles continuam se atrevendo, pega, prende, castiga-os. Rigor da lei sobre estes cristãos. E depois de açoitar os apóstolos, eles disseram: agora vocês podem ir. Receberam o aviso, não foi? E os apóstolos, sim, recebemos o aviso. E retiram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Sim, recebemos o recado. Estas marcas, essas cicatrizes, nos deram o recado de que estamos indo no caminho certo, o recado de que estamos indo contra a profanação, a corrupção e a maldade do mundo, o recado de que o mundo nos odeia, e a consequência de saber que Jesus Cristo nos ama. Recebemos o recado. Louvado seja o Senhor por essas aflições que passamos. O Senhor nos julgou dignos de sofrer pelo seu nome. Depois, meus irmãos, de ser castigado, de sofrer na pele o rigor da lei, pode ter certeza, virão perseguições de mortes. Espero que todos estejam preparados. Em Atos capítulo 7, dos 52 ao 60, iniciou na pessoa de Estevão. E sabe por que Estevão morreu? Porque abriu a boca. Sabe por que os cristãos vão morrer? Porque não conseguem ficar de boca fechada. É por isso. Estevão morreu porque falou a verdade. Os cristãos não conseguem omitir a verdade. E por isso eles vão morrer quando a perseguição se tornar mais acirrada. Observe o que diz Atos 7, 52 ao 60. A qual os profetas não perseguiram vossos pais. Isso foi Estevão falando para as autoridades religiosas. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenança de anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Essa fúria que o mundo tem contra os cristãos. E eles estão só esperando o momento oportuno para descarregá-la sobre os cristãos. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Como assim? A visão que o Senhor mostrou a Estevão, sabe qual foi? A visão dele em pé, olhando para Estevão, ao lado direito de Deus. Mas em todas as outras referências, onde nós vemos Jesus Cristo ao lado de Deus, ao lado direito de Deus, mostra Jesus Cristo sentado ao lado direito de Deus. Jesus Cristo sentado no trono ao lado direito de Deus. Aqui é a única passagem onde mostra Jesus Cristo em pé ao lado direito de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a igreja pensa que está sendo esquecida, quando a igreja pensa que está sendo derrotada, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: não, meus filhos, eu fiz questão de me levantar para ver o que vocês estão passando, para acompanhar de perto o que vocês estão passando. Então a igreja não deve se intimidar, a igreja não deve se acovardar, a igreja deve se pronunciar pelo justo.
E a igreja deve denunciar e reprovar e repugnar o injusto. Se a igreja se acovarda, a igreja está em cima do muro. E não existe para Cristo. Estar em cima do muro, segundo Cristo, é estar contra Ele. Se a igreja se omite e se acovarda, a igreja está morna e será vomitada da boca do Senhor. Mas eles, gritando em grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Que sabedoria de Estevão! Estevão falou a verdade, mas provou que, mesmo sendo assassinado, amava aqueles a quem ele disse a verdade com autoridade. Sim, é assim que os cristãos devem ser. Não devem dizer a verdade para os homossexuais, se achando superiores ou querendo a destruição deles. Não. Devemos dizer a verdade para essas pessoas, para os homossexuais, para os homicidas, para os ladrões e para todos aqueles que cometem pecados, inclusive que vivem entre nós, inclusive contra nós mesmos. Devemos dizer a verdade contra nós mesmos quando pecarmos, pensando no bem dessas pessoas, por amar a essas pessoas, e não com ódio dessas pessoas, mas por amor a essas pessoas. Observe que ali tinha o eleito de Deus. Estevão nem sabia disso, mas estava orando pela conversão de Saulo, que foi aquele que trouxe para nós o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é preciso que se levante, cada crente se levante contra o mal. Lembrando que a igreja sempre sofreu perseguição e sempre há de sofrer. Ela só deixará de sofrer, ela só não sofreu no início e só não sofrerá no final, próximo ao final, porque haverá tempos de paz e tranquilidade. Mas quando disserem: nossa, que mundo tão belo, o Senhor dirá: chegou a hora do anticristo agir e a hora em que eu o destruirei. Para terminar, eu quero mostrar um pouco do que aconteceu com a igreja primitiva. Depois de todos esses acontecimentos com Estevão e com todos os outros mártires, no ano de 64 depois de Cristo, Nero Agripa, ele, segundo Eusébio, se levantou de uma forma cruel e ferrenha contra os cristãos. Ele matava centenas de milhares de cristãos e lançava assim à beira das estradas. Cristãos, mulheres, idosos, jovens, crianças, todos espalhados pela estrada. De tal forma que os cristãos da época pensavam o seguinte: chegou o anticristo, é o dia do fim, o Senhor virá em sua glória. Mas não era ainda tinha muito a acontecer na igreja. O cristianismo era visto por Roma como um empecilho, principalmente quando os Césares receberam o título de Augustos. Quando os Césares receberam o título de Augustos, eles passaram a odiar ainda mais aos cristãos, porque esse título Augustus quer dizer divino. Então instaurou-se o culto e a adoração ao imperador. O imperador até aceitava que você tivesse vários deuses. Podia ter, contanto que você o adorasse como Deus também. O que ele não aceitava era que você não o adorasse. Ele até aceitava que você não adorasse Deus X, Deus Y. O que ele não aceitava era que você não o adorasse. Imagine a situação dos cristãos nessa época. Nós somos Augustos Césares.
divinos Césares, adorem-nos, e os cristãos se negando. Meus irmãos, para completar, houve um incêndio em Roma, onde vê-se como culpado uma grave seca de anos sobre Roma. E aí algumas pessoas pensam que uma fogueira simples deu início a todo o incêndio e destruindo quase com que a cidade de Roma. Nero, maldoso e terrível inimigo dos cristianismos, levantaram uma calúnia. É o que o mal mais sabe fazer. É o que o comunismo mais sabe fazer. Lenin, ele disse o seguinte: olhe, acuse o seu inimigo daquilo que você é. Xingue-o daquilo que você faz. É isso que anda acontecendo no Brasil. Seu fascista, seu criminoso, seu homofóbico. Eles são tudo isso. E aplicam esse título em quem não são, em quem não é. Então, depois desse incêndio, foi que Nero fez, acusou os cristãos. E como vingança, resolveu colocar postes na estrada, em toda a cidade, e no decorrer da Via Ápia, a maior estrada do Império Romano. Tinham estacas, postes. E a luz eram os cristãos pegando fogo. Então imagine uma estrada como daqui em Caruaru. Você vai passando e vê uma tocha. Ali um cristão pegando fogo em um poste todo melado de piche. Essa foi a fúria do mundo contra os cristãos. E o Senhor Jesus Cristo diz, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ele aqui, ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Eu pergunto aos irmãos, o que é que está dentro de vocês? O reino de Deus ou o reino das trevas? Os irmãos vão de saber, observando o que estão fazendo perante todo esse mal que se levanta. Se os irmãos não estão fazendo nada, eu digo com segurança, dentro dos irmãos habita o reino das trevas. Se os irmãos estão apoiando esse mal que se levanta no mundo, eu digo com segurança, os irmãos estão dentro de vocês com o reino das trevas. Mas se os irmãos se pronunciam, se levantam, não conseguem se calar e falam, e regozijam e glorificam a Deus, por sofrerem afrontas, por estarem abrindo a boca, então dentro dos irmãos habita o reino de Cristo. Para terminar, eu quero ler uma coisa aqui para os irmãos que você diria, se não tivesse documentado, é mentira do pregador. Absurdo isso acontecer. Isso só aconteceu no tempo de Nero, no tempo da igreja primitiva. Absurdo isso acontecer nos nossos dias. Mas eu tenho documentado e os irmãos querendo eu repasso para vocês. Terceiro congresso do Partido Socialista, unidos com a Venezuela. Observe a aberração. Observe que o socialismo, observe que do comunismo é que se levantará o anticristo. Aquelas pessoas que aderiram às ideias de Hugo Chávez, eles resolveram fazer de Hugo Chávez Augustus, divino. E observe que eles, para profanarem as próprias Sagradas Escrituras, pegam a oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos apóstolos e a nós, referente a como devemos orar ao Pai Celestial, ao único Deus supremo e verdadeiro, e disse o seguinte: não, essa oração não é para ser para esse Deus dos cristãos. Essa oração precisa ser para o nosso Augustus, para o nosso divino Hugo Chávez. E a oração diz assim: Chaves nosso que está no céu. Isso quando ele estava vivo, viu? Ele estava nessa conferência. Chaves nosso que está no céu,
na terra. Somos nós que está no céu e na terra, no mar e em nós delegados e delegadas. Observe, sabes nós que está nos céus e na terra, e em nós, no mar e na terra, e em nós, delegados e delegadas. Santificado seja o seu nome, e venha até nós seu legado, para que o levemos aos povos daqui e de lá. Dá-nos hoje a tua luz, para que nos guie a cada dia. Não nos deixe cair na tentação do capitalismo, mas livra-nos da maldade, da oligarquia, como o crime de contrabando. Porque nossa é a paz, a pátria e a vida. Os irmãos percebem que as coisas não mudaram muito, só estão ocultas. Os augustos ainda estão planejando como será o levantar-se deles contra a igreja de Cristo. Agora vocês precisam saber o que é que habita dentro de vocês. Se é o reino da luz, o reino de Deus, ou o reino das trevas, o reino do diabo. Que Deus tenha misericórdia de sua igreja e a guie pelas veredas da verdade, meus irmãos.